Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora que você já é inscrito, ative aí as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Compartilha também esse vídeo, com certeza você vai ajudar outras pessoas, tá certo? Dá o joinha, né? Vai ajudar aí o algoritmo a entender que esse assunto aqui, que esse conteúdo é relevante, vai ajudar na distribuição para que mais pessoas fiquem bem informadas do que vem acontecendo aí no mundo do direito previdenciário. Olha só, notícia que eu vi aqui, INSS dispensa perícia e amplia pente fino. Então vamos entender o que está acontecendo agora com essa medida que foi tomada pelo governo e o que vai acontecer de diferente aí no INSS por causa dessa nova determinação do governo federal. Então, o objetivo central é reduzir as filas do INSS, pelo menos essa é a justificativa que foi apresentada pelo governo. Atualmente, a gente tem uma fila bastante grande aí de pessoas que aguardam realizar perícia médica no INSS. Eu vi em alguns cantos dizendo que algo em torno de 700 mil processos, outros jornais dizem que algo em torno de 800 mil pedidos que aguardam realizar perícia no INSS. Eu não sei bem qual que é o valor exato, não encontrei uma fonte oficial aqui de informação com esses dados, tá bom? Mas 700 mil, 800 mil, a gente está mais ou menos aí no mesmo patamar e dá para perceber que é um volume bastante grande, né, muito extenso, de pessoas que aguardam realizar a perícia no INSS. Então, qual foi a mudança que veio? A medida provisória 1113, de 22 de dezembro de 2022, trouxe aqui algumas mudanças nessa tentativa de agilizar os processos. Então, vamos lá. O auxílio-doença poderá ser concedido por meio de análise documental. Isso quer dizer que sem passar por a perícia médica, tá bom? Entretanto, isso aqui ainda não está valendo. Então, veja, a gente depende de uma medida do Ministério do Trabalho e Previdência Social, tá certo? Isso está escrito na medida provisória. Então, a medida provisória vem dizendo exatamente isso. Um ato do Ministério do Trabalho e Previdência vai especificar as situações em que o benefício poderá ser concedido por análise puramente documental, sem que o segurado, sem que o trabalhador tenha que passar por uma perícia lá no INSS. Lógico que isso aqui está sendo muito criticado pelos peritos médicos federais, tá bom? Porque termina tirando ali parte das suas atribuições e pode criar uma situação em que os próprios analistas do INSS que irão fazer a análise documental. Então, retira parte da função ali dos peritos, tá? É importante lembrar que a gente já teve experiência com esse tipo de análise durante o período de pandemia aí da Covid-19, entretanto, foi um período excepcional, tá? Mas agora, talvez, essa medida se tornando efetiva e permanente, pode ser que realmente a gente tenha uma vazão maior na análise desses pedidos apresentados ao INSS. A preocupação que fica aqui nesse ponto em relação ao número de negativas do INSS. Então, é importante, né, a gente não pode simplesmente pensar em dar vazão aos procedimentos, né, em encerrar o processo administrativo previdenciário lá no INSS, entretanto, sem se preocupar em que exista realmente uma análise efetiva dos direitos dos trabalhadores e dos segurados do INSS. Veja, é muito simples a gente pegar, colocar o servidor para fazer a análise de qualquer forma e simplesmente sair negando os benefícios previdenciários e depois dizer que conseguiu reduzir a fila. Não é isso que a gente quer, né? Não é isso que os segurados e os trabalhadores precisam. Eles precisam que realmente exista uma análise efetiva para que o processo encerre de uma forma natural e organizada, com planejamento, né, para que isso realmente consiga garantir os direitos dos trabalhadores e, claro, que quem não tiver direito vai ser negado. Mas isso aqui termina abrindo uma brecha muito grande aí para que a gente tenha um volume grande de pedidos negados, tá bom? Isso vai terminar caindo lá no judiciário, que também já não está, como fala no popular, nessas coca todas, já não está, a gente já não tem mais agilidade no judiciário, os processos
de concessão de benefício previdenciário tem demorado bastante. Aqui na prática do escritório a gente vê que pelo menos 1 ou 2 anos, isso quando o processo é rápido, tá bom? Mas pode acontecer, a gente não tem como descartar essa hipótese, porque sempre que o pedido for negado e o trabalhador se sentir prejudicado, ele vai terminar caindo no judiciário. Lógico, existe a possibilidade de um recurso administrativo. E aqui vai o nosso segundo ponto desse roteiro que eu preparei. Recurso contra a perícia será de responsabilidade da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, tá? Então, o que acontece? Atualmente, todos os recursos vão parar no Conselho de Recursos da Previdência Social, tá certo? Então, vai vir também aqui uma normatização dessa situação, mas até que isso seja regulamentado, ainda permanece sendo atribuição do Conselho de Recursos da Previdência Social analisar os pedidos de recurso, tanto em relação à perícia médica, quanto à avaliação do ponto de vista legal, tá? Só para a gente relembrar, é necessário para que o segurado tenha acesso aí aos benefícios por incapacidade, em regra geral, que ele tenha qualidade de segurado, que ele cumpra a carência de 12 meses e que ele esteja incapacitado para o trabalho. Então, veja, a incapacidade para o trabalho é analisada pelo perito médico federal, e os outros 2 requisitos são analisados por um analista do INSS. Então, como que vai ficar a partir da regulamentação dessa previsão aqui da medida provisória para que os recursos contra a perícia sejam da Subsecretaria da Perícia Médica Federal? Então, em vez de todos esses 3 temas serem analisados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, a gente vai ter apenas a carência e a qualidade de segurado analisados pelo Conselho de Recursos da Previdência Social e a questão da perícia, né, se o recurso for especificamente contra a perícia, vai ser analisado pela Subsecretaria e da Perícia Médica Federal, tá bom? E não mais pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, tá certo? Então, é um ponto bem interessante aqui, né, porque a gente talvez consiga realmente dar vazão aos processos. A gente vai, no primeiro momento, permitir que a análise dos pedidos de benefício por incapacidade sejam feitos exclusivamente por meio documental, tá bom? Lembrando do risco aí da gente ver um grande volume, aumentar o número de pedidos que são negados, mas é uma medida interessante que a gente viu aí que pode funcionar. A gente viu essa questão durante a pandemia de Covid-19. Vamos aguardar como que vai ser a regulamentação dessa matéria, e aí eu trago um novo vídeo tratando desse assunto. Em um segundo momento, na hora do recurso administrativo lá contra a decisão do INSS que nega o pedido do benefício, a gente também tira parte das atribuições do Conselho de Recursos da Previdência Social e distribui para a Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Então, veja, em vez da gente jogar todos os recursos para um único canto, agora existe um órgão específico que vai tratar de parte desses recursos, o que é bastante interessante, porque a gente faz uma divisão aí de recursos e, de repente, realmente consegue dar uma vazão, né, dar uma celeridade para a tramitação desses processos, já que agora teremos 2 órgãos tratando disso, né? Então, vamos dividir os processos aí para ver se vai funcionar esse negócio. E o objetivo realmente aqui tem sido dar celeridade, tá bom? Agora, vem uma parte da medida provisória, traz uma previsão que o objetivo claramente é economizar dinheiro dos cofres públicos. Agora, isso aqui deve gerar muito debate daqui para frente. E a previsão é de que o auxílio acidente será submetido ao pente fino do INSS. Quer dizer, o auxílio acidente passa a ter o mesmo tratamento do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Ou seja, eles vão estar constantemente revisando os benefícios de auxílio acidente, tá bom? Se você ainda não sabe o que é o auxílio acidente, só de uma forma bastante resumida, é o benefício pago em caráter indenizatório, tá bom? Para o trabalhador, para o segurado, que ficou com sequelas definitivas
que causa a redução da sua capacidade de trabalho em razão de acidente de qualquer natureza. E esse benefício ele costuma ser pago de forma permanente, vitalício, digamos assim. Ele cessa apenas com a morte do segurado ou com a aposentadoria, e aí ele vai entrar no cálculo do valor da aposentadoria, tá certo? Então, o auxílio acidente, como ele tinha essa característica de ser concedido apenas para os casos de sequela definitiva, a gente não tinha previsão desse benefício passar por uma perícia médica, certo? E nem passar pela revisão do pente fino. Qual que foi a justificativa do governo federal para esse tipo de medida? Basicamente, a justificativa é que, com o avanço da medicina, a gente tem descoberto curas para situações que antigamente não se vislumbrava melhoras. Então, de forma bastante resumida, esse é o argumento do governo para inserir o auxílio acidente agora no pente fino. Então, ampliou o pente fino para possibilitar também foi ampliado, né, o pente fino para possibilitar a análise do indício de irregularidade durante o procedimento de concessão, em fase de recurso e na revisão. Quer dizer, antes, o que a gente tinha? O INSS ele ia fazer esse tipo de análise apenas, né, durante as revisões do benefício do pente fino, né? Então, existe lá um procedimento que é aberto para apurar essas possíveis irregularidades, esses indícios de irregularidade. Agora, a partir do momento em que se abre o processo administrativo lá no INSS, a qualquer momento já pode ser feito esse tipo de análise, tá bom? A qualquer momento pode ser feito esse tipo de análise. Inclusive, tem vídeo aqui no canal em que eu explico a portaria 997, que é ali um dos anexos da instrução normativa 128, a nova instrução que vem regulamentando aí toda a atividade do INSS. Então, esse campo aqui do auxílio acidente, que passa a ter o mesmo tratamento do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, é bastante preocupante. Provavelmente, todos os beneficiários do auxílio acidente devem ser convocados, tá bom? Porque, como eu disse, não existia uma previsão aqui desses beneficiários passarem por uma revisão ou passarem por novas perícias. Então, todos os que recebem estão há bastante tempo sem passar por uma perícia, por uma avaliação do INSS. E como objetivo claro do governo aqui é economizar dinheiro, é possível que a gente veja cortes desse benefício, e aí, mais uma vez, tudo isso vai desembocar lá no judiciário e vai, né, abarrotar mais ainda o nosso judiciário que já está lento, tá bom? Esse era o nosso conteúdo de hoje, de forma bem resumida aqui para explicar a medida provisória 1113 do presidente da República, né, do governo federal, que tem o objetivo aqui de dar celeridade, né, dispensando as perícias presenciais, o ato de perícia médica, possibilitando a análise apenas por meio de documentos e também ampliando o pente fino do INSS para incluir o auxílio acidente nas revisões temporárias para a convocação, né, e também para possibilitar aí uma maior abrangência de atuação na análise e na investigação dos indícios de irregularidade da concessão de benefício. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente volta a produzir novos vídeos com a maior satisfação, tá bom? Se você já se inscreveu, ative as suas notificações e compartilhe esse conteúdo que com certeza você vai ajudar outras pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.